2013, por aí. Cara, eu tô muito velho. 2013 faz muito tempo. Eu tô lembrando de 99, pô. Foi 2013 e então eu aprendi lá garde manger, praça de peixes, praça de carnes, tive contato com tudo isso e meio que eu pude decidir que realmente a minha área, a minha vibe, o que eu gostava era confeitaria. Era o que te dava um tesão mesmo. Amava, ficava nas outras praças olhando a confeitaria e queria estar na confeitaria, né, fazendo QNL. É aquele negócio, tô namorando, mas tô olhando pra mulher do lado doida. É, eu sei como é que é. E, enfim, o meu trabalho seguinte, então, foi com o Lucas na confeitaria e ele já estava começando a... Ele tinha uma... Eu não me lembro exatamente, mas se não me engano ele tinha uma marca que não era o nome dele, né? Era uma outra marca e ele pegava... A gente fazia muita feira de rua também. Então, naquela Não, foi época, uma época que a feira de rua no Brasil... 2014, 2015, bombou muito isso, né? Não, e trouxe muita gente boa Sim, à tona, democratizou o caminho para muita gente que hoje está bombando, que nem sabe. exatamente. Foi Começou por aí. democratizado, pavimentado através disso. Eu lembro que o Lucas tinha um trailer de sobremesas e a gente fazia produção durante a semana, no sábado e no domingo ia vender essas sobremesas nas feiras de rua e tal. Rodou São Paulo fazendo feira de rua. A gente preparava sobremesas e vendia sobremesas também, o que era muito interessante, porque a gente conseguia explicar direitinho tudo para as pessoas. Não tinha a parede da cozinha, né? A feira te dá isso. Como é que é? A feira te dá a não ter a parede da cozinha. Você está falando direto com o cliente. Com quem está comprando isso. E aí faz toda a diferença. Então, assim, a gente estava falando de referencial, né? Eu pude ter um referencial de cozinha quente, de cozinha num geral, que não era de confeitaria. Eu acho que isso foi fundamental para o profissional que eu me tornei. E também, as pessoas separam muito, né? O que você estava falando, assim, do universo da confeitaria, o universo da cozinha. São coisas completamente distintas e eu acho que faz sentido que as pessoas se especializem ou em um caminho ou em outro, né? Eu escolhi ir para o lado da confeitaria e mesmo assim dentro da confeitaria tem um leque gigantesco, imenso de possibilidades do que trabalhar com confeitaria, né? Desde o bolo por encomenda até confeitaria de restaurante, um prato de sobremesa, uma cafeteria, que é o caso da Absurda, delivery, enfim, muitas possibilidades, né? E bom, basicamente é isso. Não, cara, mas peraí, cara, volta aqui. Aí você foi, fez esse processo todo com o Lucas. Que horas você falou? Vou pro Rio de Janeiro. O que rolou? Como é que foi isso, cara? Você tava na meca da gastronomia no Brasil. Tinha sido. O Lucas tinha gravado o primeiro Que Seja Doce. Que Seja Doce. E aí eu quis participar e por trabalhar com ele, não tinha como, porque eu era da equipe e tal. Aí na brincadeira, eles abriram as inscrições para o The Taste Brasil, que é a competição que tem lá no GNT de cozinheiros e tal, de provar comida na colherzinha. E eles abriram as inscrições para o primeiro programa e eu na brincadeira me inscrevi e fui chamado para fazer o casting lá e ver e ver o que ia dar e tal. E entrei no programa. Se fazia lá, selecionaram 24 participantes. Desses 24, todos faziam lá a sua comidinha, na colherzinha, bonitinho, jurados. Na época o jurado era... Aí que tá. Mifano. André Mifano, Cláudio Toagro e Felipe Bronze. Foi onde conheci o Felipe, por isso que eu vim pro Rio. Ah, tá. Eu era o único confeiteiro dos 24 participantes ali. Entrei pro programa, perdi todas as provas de confeitaria, porque... Mentira. Era aquela pressão sinistra, eu fiz só merda no programa. E acabei ficando em sexto lugar, fiz lá, acho que da experiência de ter trabalhado em cozinha, consegui me virar no programa, nas provas de cozinha mesmo. E aí foi onde então, eu conheci o Felipe e ele fez convite para vir trabalhar no Rio. Se eu não me engano, na época o Ouro estava saindo do Jardim Botânico e indo para o Leblon, né? Estava fechando e tal. Na época que isso rolou, ele fez um convite, eu não pude acertar porque eu tinha compromisso de trabalho com o Lucas e com outro lugar. Aí um ano depois ele me refez o convite, ia ser a inauguração do restaurante, eu tava livre, sabe? Tava assistindo Sônia Abrão em casa. Sônia Abrão. Acho que alguém assiste Sônia Abrão aí? Não, ninguém assiste Sônia Abrão, pelo amor de Deus. E ele me mandou uma mensagem, eu fui me encontrar com ele e assim, em uma semana eu vim pro Rio. Não conhecia o Rio, não conhecia ninguém aqui. E topei, foi uma grande loucura, mas que deu muito certo. Essas loucuras são muito maneiras. Eu me lembro de entrar no ônibus morrendo de medo
Ir pro Rio? Aquela Você coisa veio de São Paulo, irmão. Mas é aquela coisa, né, que no Rio de Janeiro, todo mundo fala do Rio de Janeiro ser perigoso e tal, assim como falam aqui no Rio que São Paulo é perigosa e não sei o quê. Cara, então, Na eu não época- escuto muito que São Paulo é perigosa, não. Eu escuto, assim, não escuto muito assim, São Paulo é muito perigoso. Eu escuto muito assim, São Paulo é tão perigoso quanto o Rio. Isso eu escuto. Isso eu escuto. Na minha cabeça também. Bom, enfim, vim pro Rio para trabalhar na abertura do novo Oro. Né? E aí era já como chefe de confeitaria de um restaurante que tinha um peso de reconhecimento muito grande, né? O Oro tinha vários prêmios de restaurante do ano, chefe do ano, melhor prato disso, melhor prato daquilo, sei lá. E a gente chegou aqui, a equipe era uma equipe de meninada, assim, todo mundo muito jovem. E Isso foi que ano? Eu 2016. estou perguntando os anos para eu poder me citar. 2016. Porra, Olimpíada. Foi no ano da Olimpíada, foi uma loucura. Que loucura, brother. Uma loucura. Coisa A linda. cidade estava cheia de turista. Mais um motivo, não teve assalto aquele ano. Não, não teve. Indo jantar no restaurante, presidente, rainha. Uma loucura que foi a pandemia, se você Coisa lembra. linda. A pandemia não, a Olimpíada. Olimpíada. E Pandemia também foi, mas Foi. não foi. E então, vim para ser chefe de confeitaria do Oro. Mas a grande verdade é que eu não sabia o que eu estava fazendo. Assim, Por que, cara? o referencial que eu tinha, né, a ideia que eu tinha, assim, a noção de confeitaria que eu tinha era da confeitaria que o Lucas fazia. O Lucas tinha estudado confeitaria na França, usava ingrediente brasileiro para fazer sobremesa clássica francesa na maioria das vezes. E quando eu cheguei no Oro, eu nunca tinha ido e nem conhecia muito bem o conceito de um restaurante de menu degustação. E o Felipe tinha aquela fama de ser um cozinheiro molecular, então ele queria se desvencilhar desse rótulo. E eu lembro que esse restaurante novo já era o Oro novo, né? Já ia entrar na pegada do fogo, de usar a Josper para cozinhar, a gente fazia sobremesa no fogo e tal. Pra quem não conhece a Josper, o dia que você conhecer, você vai querer uma e não vai poder ter. Sim, E não vai poder ter. sim. É um equipamento... Quantos Jospers tem no Rio de Janeiro, você sabe? Não faço ideia. Que eu saiba, 6. Eu não conheço mais ninguém que tem. Até sobremesa a gente fazia no Josper, porque era muito perigoso, porque eu brincava que a sobremesa ficava com gosto de carburador. Se você não segurasse a mão ali, Muito bom isso. você defumava Pô, eu tudo. queria muito começar de ser sobremesa. Uma vez eu falei isso numa entrevista para uma jornalista e ela escreveu exatamente. Eu falei assim, a única contribuição que eu dei para a entrevista foi essa frase, assim, ela publicou isso, que a sobremesa tinha gosto de carburador. Que excelente. Parabéns. Muito obrigado. Enfim.